Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Leandro e hoje eu tenho um assunto bem interessante para tratar com vocês. Você já pensou como os 12 apóstolos de Cristo morreram? Você já parou para pensar nisso? Então, hoje o assunto do vídeo é esse: como os 12 apóstolos de Cristo morreram. A forma como os 12 apóstolos morreram nem sempre está clara para os estudiosos da religião. Há relatos orais do que pode ter acontecido com cada um deles, mas poucos documentos comprovam o que realmente teria ocorrido aos homens que seguiam Jesus Cristo. Os apóstolos deixaram a vida pessoal e os trabalhos de lado para se juntar a Jesus durante a sua missão em vida. Com a morte de Cristo, eles deram continuidade à tarefa de pregar o Evangelho. Então vamos descobrir agora como foi a vida de cada religioso até o dia da sua morte. Os 12 discípulos apóstolos de Cristo eram Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, conhecido como Tiago Menor, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tadeu, Simão e Judas. Vamos começar com Pedro. Pedro era o mais velho dos apóstolos e aquele a quem Jesus claramente deu algum tipo de liderança para ele. Após a morte de Cristo, foi Pedro quem conduziu a missão entre os que ficaram. O seu trabalho missionário perdurou até o dia em que ele foi morto, 68 anos depois do nascimento de Cristo. O apóstolo ainda continuou sua missão por mais 35 anos depois que Jesus foi morto, e a sua morte se assemelhou à de Jesus na forma como aconteceu. Diz a tradição que ele foi morto crucificado em Roma, porém teria pedido para ficar de cabeça para baixo, para não se assemelhar à crucificação de Cristo. André era irmão de Pedro, também pescador. Antes de conhecer a Cristo, ele já era seguidor de João Batista, mas não titubeou quando conheceu o Messias e logo juntou-se a ele. A tradição revela que André também foi muito torturado antes de ir para a cruz na Grécia. Ele estaria em missão na província de Acaia, onde foi crucificado, só que dessa vez por uma cruz em formato de X. Seus restos mortais foram encontrados séculos depois e levados para a Escócia pelo mar, onde o barco teria naufragado. Por isso, até hoje existe uma ilha chamada da Santo André. João era o discípulo mais jovem que Cristo tinha. Cogita-se que na época da crucificação de Jesus ele teria entre 17 e 20 anos. Irmão de Tiago, outro apóstolo, o jovem teria sido lançado vivo em óleo fervente, mas ele não teria sofrido nada. Depois disso, ele teve um papel importante para a religião cristã. Escreveu diversos livros considerados sagrados. São deles os relatos sobre o fim do mundo, descrito no Apocalipse. Acredita-se que ele morreu por volta dos 100 anos de idade, por causas naturais, dizem Efésios. Felipe. A história da morte de Felipe é confusa. Até hoje não se sabe ao certo como morreu o discípulo que deu continuidade à missão na Ásia, nas regiões de Frígia e Hierápolis. Há relatos que ele tenha morrido de causas naturais, mas também há estudiosos que acreditam que ele morreu enforcado, apredejado e até crucificado em Hierápolis. Bartolomeu teria exercido a sua missão na Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia. A forma com que ele morreu também desperta polêmica e confusão, pois há mais de uma versão para o fato. A tradição da Igreja Católica afirma que ele foi posto vivo em um saco e lançado ao mar, depois de ser açoitado. Há outra informação que afirma que ele também teria sido crucificado. Não se sabe ao certo, são só polêmicas. Mateus. Relatos dão conta de que Mateus teria continuado sua missão no longo
onde viveu com Cristo. O apóstolo teria percorrido toda a Pérsia, Judéia e Etiópia, vindo a ser morto nessa última, em Etiópia. A causa de sua morte teria sido em decorrência de um ferimento de espada, mas também há quem acredita que o ex-cobrador de impostos que foi convocado por Jesus teria falecido de causas naturais. Seu túmulo se encontra em Salerno, cidade italiana. Tomé. Após a morte de Jesus, o apóstolo que ganhou destaque nos relatos bíblicos por pedir para tocar em Cristo após a sua ressurreição e virou sinônimo de ver para crer. Saiu em missão pela Índia. Há relatos que dizem que ele morreu a flechadas durante suas orações e sua morte teria sido encomendada pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 d.C. Simão é um apóstolo pouco retratado nos relatos bíblicos, por isso tudo o que se sabe dele é pura especulação, inclusive a sua morte. Alguns contam que ele havia sido morto em Roma durante um massacre no ano 70 d.C. Tiago o Maior. O pescador se tornou-se apóstolo. Tiago Maior tem a sua morte relatada de fontes mais confiáveis. Ele foi decapitado em Jerusalém, na mesma ocasião em que Pedro foi preso. Foi Tiago o primeiro discípulo a morrer em nome da causa cristã. Séculos depois, ele se tornou patrono da Espanha. Com a colonização de alguns países da América do Sul pela Espanha, Tiago passou também a ser padroeiro de muitas religiões do Chile, Peru, México e outras nações que passam pelo domínio espanhol. E Tiago Menor. Há dois relatos da causa de morte de Tiago. O primeiro diz que ele foi crucificado, assim como Jesus no Egito, no ano de 62 d.C. O apóstolo tornou-se missionário na Palestina e no país onde foi morto. Outra hipótese é que ele teria sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, um sumo sacerdote que queria denunciasse alguns cristãos. Judas Tadeu. Depois da morte de Cristo, Judas escreveu uma das cartas presentes no Novo Testamento. São chamadas Carta de Judas. Ele teria seguido a sua missão depois da morte do Mestre e pregado na Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia. Judas Iscariotes é a única morte de um apóstolo que é relatada biblicamente. Judas Iscariote se enforcou após trair Jesus por algumas moedas. O relato completo está no Evangelho de Mateus, no capítulo 27 e versículo 3 ao 5. Meu irmão, eu me chamo Leandro. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você tem alguma ideia ou tem algum assunto que você quer que a gente fale aqui. Escreve aqui no comentário aqui embaixo, a gente vai estar buscando fazer isso também para alcançar mais vidas, amém? Fica com Deus, em nome de Jesus, e até o próximo.